Olá pessoal, sou a Débora aqui do time do Nutrição de Safras. Estamos começando uma série especial de 4 episódios e com um tema muito importante. Tudo que o produtor, não só o produtor, como todos os profissionais do agro, precisam saber para se prepararem para a safra 24-25. E no nosso primeiro episódio, convidamos Leonardo Razeira, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, para desvendar o mercado do agronegócio e quais são as principais tendências para essa safra que vem por aí. Bora lá? Estamos aqui hoje com Leonardo Razeira, mais uma vez, que é gerente de inteligência de mercado aqui na Mosaic Fertilizantes. Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Nutrição de Safras. Muito obrigado pelo convite, Débora. Uma honra estar aqui. Léo, vamos lá. O agronegócio vive um clima de expectativa para os próximos anos. A grande pergunta que paira no ar é: 2024 e 2025 serão realmente os anos melhores para o setor agrícola e para o mercado de fertilizantes? Boa pergunta, Débora. Começamos bem. Tem uma expectativa muito positiva aí para os próximos anos, tanto no setor agrícola quanto no fertilizante. Vou focar primeiro no setor agrícola, tá? Hoje a gente tem algumas consultorias e alguns institutos que já esperam uma retomada no crescimento da produtividade. Retomar tudo aquilo que foi perdido aí nessa safra de 23 e 24, seguindo já as tendências estatísticas que a gente vê historicamente. Claro que é cedo para falar, a gente ainda está em fevereiro, mas quando a gente pega já essas primeiras previsões, a gente já chega em números ali de soja de quase 170 milhões de toneladas e de milho 140 milhões de toneladas. Ambos os números são recordes de produção aí do Brasil. Então é um cenário aí que por enquanto vem se desenhando de uma maneira bem positiva. Claro que a concretização desse cenário depende de 2 grandes fatores. O primeiro é justamente o uso de tecnologia dentro de cada uma das lavouras, então o investimento que o produtor faça nessas lavouras, e ao mesmo tempo os impactos do clima. Claro que o impacto do clima, esse acho que é o impossível da gente conseguir prever, ainda mais meses e meses para frente. A gente viu na última safra o quanto que os desafios do El Niño e quanto a seca impactou as produtividades, principalmente ali no norte. E isso afeta muito a capitalização do produtor, consequentemente o seu fluxo de caixa. Então é muito importante que o produtor fique ligado nesse tema do clima e acompanhe para tentar mitigar ao máximo aí os riscos e os ônus que os impactos climáticos podem trazer. Ainda assim, mesmo com essa incerteza, com essa questão de clima, tem vários motivos aí para a gente estar otimista com o setor como um todo. Se a gente parar para pensar, e a gente pode até englobar a América Latina inteira, a gente tem aqui uma das terras mais férteis do mundo inteiro. E não só uma das terras mais férteis, mas também um dos climas mais favoráveis para a produção de alimentos. Então é aquela famosa frase, né? Hoje o Brasil e a América Latina tem a faca e o queijo na mão. Ela tem os 2 principais pilares para garantir e sustentar realmente esses anos melhores para o setor agrícola. E aí, falando do mercado de fertilizantes, ele segue praticamente a mesma linha. Se a gente pega aqui o ano de 2023 como exemplo, o mercado cresceu cerca de 1 milhão de toneladas de 2022 para 2023. Mesmo com todos esses impactos climáticos que a gente teve, mesmo com o El Niño, o produtor sabe a importância que o fertilizante tem na lavoura, o quanto que isso impacta a rentabilidade do produtor e o quanto que isso garante que ele não tenha prejuízo na sua lavoura. Então é crucial para que, caso essas primeiras estimativas das consultorias estejam certas, que o mercado de fertilizantes continue crescendo nesse mesmo ritmo. Excelente, Léo. Realmente são bons pontos. O desafio, a resiliência do produtor passa pelo entendimento da importância das tecnologias e dos bons insumos. Mesmo com as perspectivas positivas, a gente sabe que haverão desafios e claro que vão afetar a rentabilidade do produtor rural no final do dia.
E a gente quer entender mais quais são esses principais obstáculos em relação à compra de insumos e também à gestão dessa produção. Como esses produtores podem contornar tudo isso? De fato, apesar do que eu acabei de comentar, das boas perspectivas, da expectativa de um cenário positivo, como toda safra, existem enormes desafios. Eu não vou voltar na questão do clima, como eu falei, é um tópico extremamente difícil de prever com tantos meses de antecedência. Então, na verdade, eu quero focar em outros dois. Eu quero focar um pouco mais na questão da volatilidade de preço e na gestão da produção como um todo. Primeiro ponto. É extremamente importante que o produtor garanta uma gestão correta e um entendimento certo do momento da compra de insumo e, ao mesmo tempo, da venda do seu produto, da venda da commodity agrícola. Trazendo para o mundo de fertilizantes como exemplo, a gente tem diversos índices que o produtor pode acompanhar que determinam o melhor momento para ele fazer essa compra. A gente tem a relação de troca, a gente tem o IPCF, que é um índice bárbaro aí, que compara aí o momento da compra de fertilizantes com as principais commodities agrícolas. Então é importante o produtor se atentar a esses índices, acompanhá-los, para que ele consiga fazer a compra no momento correto. Quando eu digo a compra no momento correto, é onde garanta um menor custo para o produtor, ao mesmo tempo comprar corretamente, também comprar antecipadamente, para que ele também garanta que ele receba esse produto. E paralelo, não só fazer a gestão da compra de insumo, mas também a venda da própria commodity. A gente acompanha o andamento das comercializações de grãos e em diversos momentos as comercializações acabam estando atrasadas enquanto existem tendências de preço negativas. Aquele produtor que segura a venda da sua soja, do seu milho, com uma tendência negativa em cima da mesa, ele vai perder dinheiro, ele vai ter uma rentabilidade menor. Então, no caso das commodities agrícolas, é importante ele sempre estar ligado nos grandes canais de mídias, tem diversos sites de notícias super importantes para entender quais fatores estão impactando a commodity e quais são as tendências futuras. Por exemplo, lembrando daquele nosso último podcast, como que está a demanda chinesa? Como que está a oferta da Argentina? Então, somar esses fatores para fazer aquela conta da oferta e demanda e aí chegar no melhor momento da venda dessa commodity. E paralelo, além da questão da volatilização, eu acho que um grande desafio, uma das maiores preocupações que o produtor deve ter aí nessa safra é sua gestão, é a gestão do agronegócio como um todo. Por que eu falo isso? Com exceção dessa última safra, a gente veio de duas safras extremamente boas, com altas rentabilidades, com altas margens. E é normal, como qualquer outro negócio, a pessoa acaba relaxando, seja no controle financeiro, seja no controle administrativo, porque sabe que o fluxo de caixa está ali, porque sabe que a margem vai vir. Então, esse ano eu acho que um desafio é importante dar um passo para trás, entender os momentos de tomada de decisão e retomar esse controle financeiro para garantir que os custos estejam dentro do esperado, que tenha-se a produtividade necessária e que ao mesmo tempo e como consequência, a gente consiga aí a rentabilidade desejada da área. Acho que esses dois fatores somados são essenciais aí para contornar os principais desafios do mercado. Eu acredito que todos esses pontos são fundamentais e com certeza todos esses toques vão ajudar o produtor a ter uma safra ainda mais tranquila. E um ponto importante, a gente aqui sendo da Mosaic Fertilizantes, a gente recebe muita pergunta para entender mais especificamente do mercado de fertilizantes, quais são as tendências. Então eu já puxo a próxima pergunta. Quais são as principais tendências que estão moldando o futuro do mercado global de fertilizantes? Ótimo, Débora. O tema que eu mais gosto. Existem N fatores que tendenciam um aumento de fertilizante para os próximos anos. E aqui a gente poderia fazer talvez um podcast só para isso. Mas eu acho que a gente pode
trazer o principal, que resume muito bem o que é o grande pilar da demanda de fertilizante, que é o crescimento populacional. Eu falo muito essa frase, que não só o Brasil, mas todos os países produtores de alimentos, eles precisam produzir mais com menos. O que eu quero dizer com isso? Vou tentar sumarizar numa escadinha. À medida que a população sobe, consequentemente, espera-se mais demanda por alimento. As pessoas precisam comer mais. Esperando mais demanda por alimento, isso pressiona os produtores a produzirem mais. E o produtor tem duas alternativas para produzir mais. Ou ele aumenta a área, ou ele aumenta a tecnologia. A área é algo limitado. Não existe uma área infinita. Uma hora chega ao fim. A gente pega algumas regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que não tem mais onde abrir mais área. Então, o que o produtor faz? Ele vai para o caminho 2. Ele vai para o caminho de investimento na tecnologia. Ele vai no caminho para investir em fertilizantes de alta performance. Só assim ele consegue garantir a produtividade que ele precisa e, ao mesmo tempo, garantir esse equilíbrio na balança entre a demanda de alimentos com o crescimento populacional e a oferta aí que os grandes países produtores têm. Excelente, Léo. Muito bom. Acho que faz muito sentido e são perguntas que a gente sempre recebe, então agora está respondida. Mais uma pergunta. Vamos trazer um pouquinho o panorama do Brasil. Como o país está se posicionando nesse mercado tão competitivo e quais são as oportunidades que a gente tem à frente? Então, Débora, hoje o Brasil está muito bem posicionado nesse mercado de fertilizante. O Brasil é o grande celeiro do mundo. Ele é um dos principais produtores e exportadores das principais produtos agrícolas do mundo. Então, hoje, vendo esse cenário, o produtor sabe o papel fundamental que ele tem. E sabendo disso, ele precisa de produtividades que beiram a excelência. Para ele ter isso, como a gente falou anteriormente, é necessária uma nutrição completa. E as empresas que são as grandes produtoras de fertilizantes mundiais sabem que o Brasil pensa isso, sabem que o produtor brasileiro pensa nisso. Hoje no Brasil a gente fala de uma demanda de 43 milhões de toneladas de consumo por aqui. É muito fertilizante. Só para você ter uma ideia comparativa, tá? Isso equivale aí pelo menos a uns 8 países da Europa. Você pode pôr Bélgica, Croácia, Portugal, entre outros países, tudo dentro do Brasil, que não chega nem perto da demanda de fertilizantes que a gente tem aqui. Então é um país que ele requer muita tecnologia para garantir essas altas produtividades e continuar sendo um dos líderes de produção e de exportação de produtos agrícolas. E aí no contexto do Brasil, acho que vale também ressaltar, a gente tem o Plano Nacional de Fertilizantes. É uma iniciativa estratégica do governo que basicamente busca fortalecer a produção nacional. A gente comentou no nosso último podcast, mas só relembrando, 80% de todas essas 43 milhões de toneladas que eu falei é importada. O Brasil tem uma dependência absurda de fertilizante do mercado externo. Então essa abordagem, esse plano, não só fortalece a soberania nacional. Quando eu falo soberania nacional, é a independência do Brasil em relação ao agro, a independência em relação ao fertilizante, mas obviamente também impulsiona o desenvolvimento econômico e tecnológico no setor agrícola. E claro, a partir do momento que a gente tem esse plano rodando e tivermos a produção aqui dentro de casa, isso contribui muito para a competitividade do grão brasileiro. A partir do momento que a gente tem a produção aqui, na teoria os custos são menores. Com custo menor, quem ganha com isso é o produtor. Quem vai ter a maior rentabilidade é o produtor. Então é um plano extremamente importante para os próximos anos para o mercado brasileiro. Principalmente porque, como a gente comentou, a demanda de fertilizante só tende a crescer. E aí, último ponto, você me perguntou sobre as principais oportunidades aí do país. Eu acho que a gente pode falar de dois principais. Um que a gente já comentou algumas vezes aqui, que é o próprio uso da alta tecnologia, é usar fertilizante de ponta, de empresas que garantem a segurança e a produtividade de cada um dos produtos, mas ao mesmo tempo também o mercado sustentável. O país não só pode, como deve, começar a aproveitar essas oportunidades, principalmente no mercado de insumo, onde a gente já vê algumas empresas trabalhando com essa pauta. Essa pauta
falando no mercado de insumos, é uma pauta nova. Mas se a gente pega há 5, 6 anos atrás, isso não era nem perto comentado aí no setor. Até em outros setores não era muito comentado. Hoje em dia, existem alguns setores que procuram até algumas vezes não fazer negócio com o outro lado por não trabalhar com essa pauta. Então, por mais que esteja começando, por mais que esteja engatinhando ainda essa pauta dentro do cenário do agro e do cenário de insumo, é importante o produtor já se habituar, já entender as empresas que estão trabalhando com essa pauta, porque ele só tem a ganhar. Então, eu acho que, em resumo, se ele somar esses dois fatores do uso da tecnologia correta, da adubação correta, garantir a produtividade máxima aí da lavoura, somado com esse entendimento do mercado sustentável, que tende a crescer também nos próximos anos, vão garantir e muito o bom sono do produtor. Muito bom, Léo. Mais uma vez, uma verdadeira aula aqui para o nosso ouvinte. E agora uma pergunta surpresa. Você, um profissional aqui da Mosaic Fertilizantes, especialista em mercado, que está de frente para o mercado do agronegócio todos os dias, dê a sua palavra, quão otimista você está para a safra 24-25, para o produtor que está ali nos ouvindo nesse momento. Muito bom, Débora. Legal. Gostei da pergunta, surpresa. Eu estou otimista. Como eu comentei, as expectativas e os indicadores apontam para uma safra positiva. Hoje, eu sempre tenho o costume de colocar um do lado do outro os indicadores positivos e os indicadores negativos, e aí pontuar cada um deles. Hoje, se a gente analisa o cenário da demanda, o cenário da oferta, como o produtor teve impacto nessa safra, eu fico muito mais otimista com a próxima safra. Eu fico muito mais otimista que o Brasil consiga reerguer os patamares de produtividade, de produção, como sempre teve. Eu acho que essa safra aí de 23 e 24 foi um outlier, porque a de 24 e 25, até então, até o dia 2 de fevereiro de 2024, tem tudo para dar certo. Tem tudo para ser, se não a maior, uma das maiores safras aí brasileira. Depende, claro, como a gente comentou, da gestão. Depende aí do uso correto da tecnologia, seja de fertilizante, seja de semente, e ao mesmo tempo a gestão dos custos e rentabilidade, saber o momento certo de comprar e de vender. Perfeito, Léo. Fechamos com chave de ouro mais um bloco desse super podcast. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza teremos mais convites, mais participações do Léo aqui nos próximos episódios, que vem um ano aí que a pauta mercado está cada vez mais em alta. E a gente te espera na próxima, Léo. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Débora. Até a próxima.